psiquiátricos, alguns deles, como efeito colateral, faz com que o paciente venha diminuir o fluxo de saliva, às vezes levando o paciente até um problema chamado xerostomia, né? A ausência de saliva. Então, a adesão da prótese numa dessas situações é muito difícil. Eu tenho um caso que eu peguei no ano passado, eu tive que fazer 2 próteses e não ficou boa. Por quê? A paciente não tinha saliva. Eu deveria ter observado esse fenômeno antes de oferecer uma prótese total, né? Talvez uma prótese sobre implante fixa seria melhor. Na hora eu não observei. Então, a gente passa por situações que poderiam ser evitadas, tá bom? Então, adesão é isso, é a atração entre moléculas de 2 corpos diferentes quando estão em contato. Então, a partir do momento que ocorre o contato ali, eu tenho uma adesão, certo? Compreendeu essa parte? Pessoal, qualquer dúvida, volte o vídeo ou me pergunte, beleza? Vamos dar continuidade aí no conteúdo, beleza? Coesão. A coesão atua conjuntamente, ou seja, junto, tá? É uma integração na melhoria dessa união. A coesão, por sua vez, é a atração entre moléculas de um mesmo corpo, de um corpo igual. A saliva é um fator coadjuvante, né? Imprescindível na retenção, pois age como elo molecular entre a mucosa e a base da dentadura. No entanto, deve ficar claro que uma saliva serosa, uma saliva mais fina, promove melhor retenção que a mucosa, que é uma saliva mais grossa, por formar uma película mais fina entre as estruturas, evitando deslizamento. Então a coesão, pessoal, ela age conjunto, tá bom? Na adesão, né? Está totalmente relacionada, gengiva, saliva e base da prótese, só que ela está falando estritamente de uma molécula igual, ou seja, da saliva. Então a saliva é o que eu falei, ela tem um papel fundamental na adesão da prótese na boca, tá? E o que ela explicou aqui? Que uma saliva mais fina proporciona uma melhor retenção do que uma saliva mais grossa, tá bom? Isso vai facilitar na adesão. Tensão superficial. É a capacidade da película de saliva de resistir à ruptura. Possui elasticidade, permite a formação de um menisco que acompanha os movimentos da prótese, impedindo a penetração de ar entre a mucosa e a base e a borda da prótese. Então, a tensão superficial, pessoal, você pode ver o exemplo bem clássico, é essa gota, essa imagem, onde eu tenho uma planta e uma gota. Por que ela não se rompe, né, e não escorre pela planta? Porque existe uma certa tensão superficial que até certo ponto ela resiste, é claro que uma força muito forte que exceda a sua capacidade vai se romper. Por quê? A prótese está em constante movimento, né? Não é algo que está fixo, estático, ela está movimentando a boca. Então, essa elasticidade que a saliva proporciona na tensão superficial é fundamental, porque a prótese vai executar micros movimentos, né? Claro que foi um movimento muito extrusivo, perdão, pessoal, uma força muito extrusiva, muito forte, vai fazer com que ela venha a se romper, tá? No último item está escrito, permite a formação de um menisco que acompanha os movimentos da prótese, impedindo a penetração de ar entre a mucosa e a base da prótese. Então, assim, a saliva, ela proporciona um vedamento para que não entre ar entre a base da prótese e a nossa mucosa, a nossa gengiva. Por quê? A partir do momento que entrar ar, essa prótese certamente será deslocada, tá bom? Olha, pessoal, um exemplo para resumir bem o que eu falei até agora. Então, em vermelho ali nessa imagem, nós temos a gengiva, certo? Entre a gengiva, o próximo item é o menisco salivar, é a saliva, né, que se forma, e o rosa é a prótese, propriamente dita, tá bom?
Então a saliva fica intermediária a essas duas estruturas, a nossa gengiva e a base da prótese. Por isso que ela é importante. Ela vai fazer um vedamento, principalmente, pessoal, nas bordas, tá bom? Igual falou no slide anterior, impedindo a penetração de ar, certo? E ela se forma, pessoal, principalmente quando está sendo executado a pressão sobre ela, está sendo feito o uso da prótese. Por exemplo, na mastigação, na deglutição e na fonação. É aí que se forma o menisco para que fique uma boa retenção da prótese na boca. Um outro exemplo aí para a gente brincar da tensão superficial é a baba, né? Quem nunca brincou, né? Pegou o irmão mais novo e ficou babando em cima, né? Basicamente é isso, pessoal. Forças sobre a prótese e tensão superficial. Quando uma força atua em um dos lados da prótese, o lado oposto tende a deslocar-se. Imagine como se fosse uma gangorra, né? Vou usar como exemplo aqui. Eu tenho aqui em equilíbrio e eu executo uma força desse lado, certo? O outro lado tende a deslocá-lo da sua posição. A presença da saliva é um fator de garantia da manutenção da retenção, impedindo a entrada de ar, assegurando o funcionamento perfeito da prótese. Se o movimento, porém, se o movimento for excessivo, a tal ponto de ultrapassar o limite da tensão superficial da saliva, teremos o rompimento do menisco, a penetração de ar e o desprendimento da prótese. Então, assim, eu falei que a prótese, quando está em trabalho, mastigação, fonação, ocorre micros movimentos que tende a deslocá-la. Pela saliva ter uma elasticidade e pela tensão superficial, até certo ponto a saliva aguenta segurar. A partir do momento que a força excede, eu vou ter um deslocamento da prótese, tá bom? Nesse slide está falando assim, força em excesso, ele ocorre um rompimento do menisco e deslocamento da prótese, tá bom? A imagem não está muito nítida, tá? Mas é o que está mostrando. Executando uma força aí no lado esquerdo e o lado direito vem a deslocar, tá? Ocorre da entrada de ar e a prótese virá soltar, certo? Por isso que o vedamento, a extensão dela, tudo isso nós vamos ver, é um conjunto, né, pessoal? Um conjunto de várias estruturas, vários acontecimentos, para que ocorra o vedamento da prótese e a estabilidade dela na boca. Olha aí, uma outra imagem aí que eu montei para vocês, certo? Por quê? O paciente vai mastigar, normalmente o paciente inicia a mastigação, vocês reparem, vocês também fazem isso com dente natural. Normalmente pega o alimento e as primeiras mordidas é feita pelo lado direito, que normalmente é o lado que nós temos mais força. Isso é uma coisa involuntária. Então você vai comer uma carne, que é um alimento que precisa ser mastigado com mais força. Involuntariamente você joga para o lado direito, normalmente, e depois para o lado esquerdo. Claro que isso pode variar de cada um, mas é isso que acontece. Se você mastigar de um lado, o outro lado faz um efeito de gangorra, tende a deslocar-se, tá? Por isso que nós vamos ver mais para frente a extensão dela, o tamanho da prótese, a adaptação, né, tem que estar perfeita para que esse deslocamento de gangorra não venha a ocorrer. Pessoal, então nós vamos iniciar agora aqui o último item, tá? A pressão atmosférica. Tem a maior influência na retenção da prótese. Um exemplo da seringa. Eu já vou explicar qual que é esse exemplo. Se considerarmos que a base da prótese está em íntimo contato com a mucosa e a saliva veda toda a extensão de sua borda, criando uma zona de pressão, mantendo a prótese na boca. Clefs. Vamos lá. Quando em movimento e forças de deslocamento tende a deslocar a prótese, a pressão atmosférica faz com que a prótese volte para o seu local de origem.
só atua em movimento de trabalho, na fala, mastigação e no espirro. Então, assim, primeiro ele falou assim que a pressão atmosférica é o que tem maior influência, é o principal, digamos assim, tá bom? Na retenção da prótese. O exemplo da seringa. O que é o exemplo da seringa? Vamos entender para que vocês, com esse exemplo, vai ficar bem claro. Compreensão ou compressibilidade é a propriedade que o ar tem de diminuir o volume quando comprimido. Então, nós temos aqui um exemplo de uma seringa, onde a pessoa pega uma seringa no êmbolo, né, e tampa o bico onde seria a saída do ar ou do líquido. Aqui é uma seringa apenas com ar dentro. Vamos lá. Quando empurramos o êmbolo, o ar vai sendo comprimido. Isso é, o volume do ar de dentro vai diminuindo. À medida que o volume de ar diminui, a pressão exercida pelo ar dentro da seringa vai aumentando até ficar igual à pressão exercida sobre o êmbolo. Nesse momento, não conseguimos mais apertá-lo. Então, nós temos o ar expandido. A partir do momento que nós apertamos, nós comprimimos, certo? Essas moléculas do ar, elas vão se comprimir, gerando uma pressão. Então, assim, se a prótese estiver bem adaptada, uma prótese bem feita, juntamente com a saliva e todas as suas propriedades, quando eu tenho a minha gengiva e a prótese, quando eu encosto e eu aperto, eu vou comprimi-la na mastigação, na fala, vai gerar uma pressão dentro da prótese, onde ela vai dar uma retenção, uma adesão melhor na boca do paciente. Por isso que está escrito ali no terceiro item. Se considerarmos que a base da prótese está em íntimo contato com a mucosa e a saliva, está em íntimo contato com a mucosa e a saliva veda toda a extensão da sua borda, criando uma zona de pressão. Então, assim, por que tem essa palavra clec? Porque uma prótese, quando ela está bem adaptada, e nós vamos tentar tirar ela da boca, nós puxamos e ela não sai. Quando nós puxamos com muita força, ela faz um barulho clec. É bem clássico para saber se ela está bem adaptada e bem vedada. Ela faz esse barulho. Por quê? Se eu puxar a prótese e ela sair passivamente, sem fazer barulho, sem oferecer uma resistência, eu sei que não está ocorrendo uma pressão atmosférica ali dentro da prótese, tá bom? O quarto item fala, quando em movimento e forças de deslocamento, tende a deslocar a prótese, a pressão atmosférica faz com que ela volte no seu local de origem. Então, assim, eu estou exercendo força, né, de deslocamento na minha prótese, só que a pressão atmosférica faz com que ela fique estável, ou mesmo se ocorrer um micro deslocamento, faz com que ela volte na sua posição, tá bom? Rompimento da pressão atmosférica. Se houver um pequeno furo, permitirá que as pressões interna e externa se igualem, tornando a retenção fraca. Então, uma prótese que está fraturada, que quebrou, né, ela vai se romper. O exemplo aí da bolinha de sabão. Está perfeita, está em harmonia. A partir do momento que ocorre um furo ali, ocorre a passagem de ar, diminui a pressão e ocorre o rompimento do menisco salivar, o rompimento da pressão, certo? Isso faz com que ela não fique bem adaptada na boca, ela venha a se soltar. Pessoal, no momento paramos por aqui, tá bom? Daremos continuidade nas próximas aulas. Ficou dividido, então, na segunda-feira uma aula teórica. Hoje eu acabei me estendendo um pouco mais, certo? Normalmente eu vou programar os vídeos para ser mais curto, porque é apenas uma aula. E na sexta-feira, nas duas primeiras aulas, ficou como se fossem as aulas práticas. Então, assim, serão aulas de demonstração, eu vou tentar produzir algum conteúdo para vocês, tá bom? Dentro do possível, não vou prejudicar ninguém, tá? Certamente nós vamos retomar essa parte prática assim que as aulas voltarem no presencial. E eu vou ou enviar vídeos, alguma coisa assim, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço e tamo junto, pessoal. Até mais.